Sejam muito bem-vindos a mais um Crescendo com Sabedoria, onde o único objetivo é mostrar a você como carregar menos peso nessa terra e alcançar a felicidade. Nessa semana nós vamos falar sobre como se destacar ainda jovem. E eu decidi falar sobre esse tema por conta do A Casa Digital, né? Aquele reality que eu estava divulgando nos stories que eu estaria participando. Então eu dei um passo de fé e disse que se Deus me permitisse estar lá, eu não deixaria faltar conteúdo aqui no Crescendo com Sabedoria. Então hoje, num domingo, o resultado sai amanhã, na segunda, eu já vou estar deixando aqui gravado as aulas do Crescendo com Sabedoria para não deixar faltar. O Senhor me abençoa lá e eu deixo aqui as aulas gravadas para vocês também serem abençoados com esse conteúdo. Então nessa semana nós vamos falar sobre como se destacar ainda jovem. E quem melhor do que Daniel para ser modelado aqui no Crescendo Sabedoria nessa semana. Eu dividi o como se destacar ainda jovem em três partes. Eu gosto muito de dividir em três partes, né? Uma delas é a decisão, a estratégia e a graça. Eu vou falar sobre cada uma delas em cada dia. Hoje, na segunda, que você está vendo esse vídeo, eu vou falar sobre a decisão. Na quarta, eu vou falar sobre a estratégia. E na sexta-feira, estaremos falando sobre a graça. É bem engraçado falar que nós estamos falando sobre decisão hoje. E eu estou num domingo e decidi renunciar a várias coisas para gravar conteúdo no Crescendo com Sabedoria. Estou dando esse passo de fé, foi uma decisão que eu tive. Então, é bem interessante ressaltar isso. Um ponto importante em estar na história de Daniel é que ele não teve destaque na sua terra natal de Judá. Ele não teve destaque lá. Talvez o pecado estivesse tão grande na terra natal dele que ele não tivesse oportunidades para ser sábio naquela terra. Talvez ele não tivesse destaque como sábio em Judá. Então Deus permite, por conta do pecado em Judá, que a Babilônia invadisse aquela terra e levasse alguns cativos para a Babilônia. Então é bem importante listar isso, que ele não teve destaque como sábio na sua terra natal. O primeiro ponto a listar em decisão é cuidado com os ambientes que você frequenta. Porque uma decisão tomada por alguém nesses ambientes também pode afetar a sua vida. Por exemplo, Daniel não seria um perfil de homem que estaria entristecendo a Deus, porque a galera de Judá estava idolatrando outros deuses, pecando contra o próprio corpo, imoralidades sexuais e falando mentiras, tal. Então Deus permite que muitos deles fossem levados a Judá a Babilônia, desculpe, e Judá fosse invadida pela Babilônia. Então, cuidado com os ambientes que você frequenta, porque uma decisão que alguém toma, se você estiver presente naquele ambiente, também pode afetar a sua vida. Um exemplo prático, trazendo para a nossa vida aqui hoje em dia. Troca de tiro. Às vezes você é justo e não tem nada a ver com aquele problema. Você está naquele lugar na hora errada e no momento errado. Então, tome muito cuidado com os ambientes que você frequenta e com os amigos que você possui. Muito importante também é ter oportunidade para decidir. Como eu falei, talvez em Judá não tivesse essa oportunidade de Daniel se destacar. Então, com novos ambientes, estamos falando aqui agora de saída de Judá para a Babilônia, com novos ambientes, gera também novas oportunidades. Como eu falei, talvez Daniel não se destacasse como sábio na Babilônia, talvez ele não revelasse sonhos na Babilônia, porque o pecado era tanto, alguma coisa ali que não suportasse sábios naquele lugar. O sábio não tinha destaque. Apesar da Babilônia também ser um país, um lugar cheio, não sei nem se era país agora, me perdoe se eu falei errado, mas ser um lugar cheio de pecados, mas eles aceitavam conselhos de sábios, por isso prosperavam tanto. E naquela série que eu falei de como alcançar, como crescer em sabedoria, é muito importante também o conselho dos sábios. Onde não há conselhos, fracassam os bons planos. Então, a Babilônia, mesmo com tanto pecado, eles aceitavam conselhos de sábios, aceitavam sábios de todas as terras naqueles lugares. Até na guerra, há possibilidades de prosperar. E Daniel teve essa oportunidade em novos ambientes, mesmo sendo cativo em um lugar estrangeiro e que adorava outros deuses. Qual foi a primeira decisão que Daniel decidiu tomar? Vou ler aqui para vocês para falar exatamente como foi. O rei mandou chamar jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e que estivessem dispostos para servir no palácio. Então eles não podiam decidir
como eles nasciam bonito e sem doenças, mas eles podiam decidir se vestir de forma modesta e respeitosa, podiam decidir o que vestir também e como falavam. Eles não podiam decidir se eles nasciam sem doenças físicas. Não, isso não foi decisão, é graça de Deus. Eles não podiam decidir se eles eram bonitos ou não. Não, é graça de Deus. Mas eles podiam decidir como se vestiam, como falavam, se as vestes deles eram respeitosas e modestas ou não. Eles podiam decidir isso. Outra coisa que eles decidiram também foram dedicar o tempo da juventude deles em buscar e adquirir conhecimentos. Sabe que o rei buscou pessoas instruídas e que conheciam várias áreas do saber. Eles decidiram pegar a sua juventude, que muitos jovens estavam curtindo, gastando tempo em cachaça, se prostituindo, porque Judá estava repleto de pecado nessa época, adorando outros deuses. Eles decidiram tirar esse tempo da vida deles para crescer em várias áreas do conhecimento e crescer em sabedoria e inteligência. Então esse é um ponto muito importante que eles decidiram antes de ter a oportunidade. Às vezes vai aparecer oportunidade na sua vida e alguém vai dizer que foi sorte, mas talvez você decidiu muito lá atrás renunciar a várias coisas para estar preparado. Quantas pessoas não perdem oportunidades por não estarem preparados, por não ter se preparado no passado para poder aplicar a oportunidade e receber, agarrar agora no presente. Você já deve ter perdido alguma oportunidade em sua vida por não estar preparado. Então Daniel e seus amigos decidiram antes ainda de Judá em gastar a juventude dele, gastar o tempo dele em adquirir sabedoria, inteligência e também agir de forma respeitosa e modesta. Beleza? Então aquela história de que a aparência não importa é mentira, porque Deus primeiro olha o coração, é Deus, ele olha o coração. Mas o homem, ele olha primeiro a aparência. Depois que a aparência chama a atenção, ele quer conhecer mais do seu interior. Mas se sua aparência, não estou falando de boniteza, também chama a atenção para nós humanos, mas se a sua aparência, como você se veste, como você fala, não sei o que, não chamar a atenção, ninguém vai querer saber o que tem no seu interior. Então, é muito importante você decidir se vestir da melhor forma possível. Talvez você esteja se vestindo de uma forma que não esteja comunicando aquilo que você queira comunicar para as pessoas. E as pessoas acham, eu acho que ele é chato, eu acho que ele é ignorante. Talvez é a forma que você está demonstrando no seu rosto. A comunicação não verbal. É muito profundo isso. Eu não vou se aprofundar nesse assunto. Talvez eu crie uma série sobre isso, algum dia, algum estudo sobre isso, e poste aqui para vocês na comunidade. Inclusive, comenta se vocês queriam saber mais sobre comunicação não verbal e as pessoas na Bíblia que usaram essa comunicação não verbal. Assim como os novos ambientes geram novas oportunidades, mas para isso, para nós aproveitarmos essa oportunidade, precisamos parar de reclamar e começar a estar dispostos a servir. Precisamos decidir parar de reclamar e estar dispostos a servir. Isso é uma decisão. Pois o novo ambiente da Babilônia gerou novas oportunidades para eles. Mas eles podiam dizer, não, eu fui destruído, perdi minha família, perdi não sei o quê, tô cativo, tô escravo, eu sou um miserável, eu sou o quê, não vou servir eles não, vou fazer causa aqui na Babilônia, eu vou fazer tudo que eles não gostam. E aconteceu isso? Aconteceu. Vários jovens devem ter pensado isso. Mas esses nem entraram na história. Esses que decidiram não estar dispostos a servir, nem entraram na história. Você sabe desses que deu certo. Mas e os que não quiseram servir, não quiseram estar dispostos a servir? Você acha que não teve? Hoje em dia tem tantos assim, que tem uma oportunidade e decide por ego e ignorância não servir. Esses não entraram na história. Essas decisões todas que eu acabei de falar, eu deixei como uma decisão, porque foi um conjunto de decisões passadas para poder encontrar essa oportunidade no futuro e agarrar, tá? Mas essa decisão agora eu vou dizer como segunda, beleza? A segunda decisão que eles tomaram foi a seguinte: matar o orgulho e o ego. Como assim, Miquel? Matar o orgulho e o ego? Você tá louco? Vou lhe dizer agora. Eles já foram treinados a vida toda, mas agora eles precisariam ser treinados mais 3 anos para poder começar a servir a Babilônia. Então, se eles tivessem orgulho e ego e falassem assim, que eu imagino que alguém deve ter falado assim, não tem como. Sabe? Sempre tem pessoas orgulhosas e com ego inflado em todos os lugares, em todas as épocas das nossas vidas. Se é 100 anos antes de Cristo, 1000, 2000 depois, sempre tem, sempre vai ter, sempre vai existir.
Então, se essas pessoas falassem assim, ou se Daniel falasse assim, eu já fui treinado a minha vida toda para ser sábio. Eu acho que eu já sou sábio o suficiente, não preciso mais ser treinado por 3 anos não, já vou servir agora. Aconteceu? Não sei, eu imagino que sim. Mas esses, repetindo, nem entraram na história. Se eles pensassem assim, talvez também não tivessem entrado na história. Se eles pensassem em criar caos na Babilônia, ao invés de servir a Babilônia, talvez não tivessem prosperado tanto como prosperaram. Há oportunidade, sim, nas guerras e nas dificuldades, mas você tem que estar disposto a matar o ego e o orgulho e começar a servir de acordo com o que é necessário. O que eu vou falar agora é bem interessante, preste atenção. Novos ambientes geram novas oportunidades que requisitam novos conhecimentos, que requisitam novos modelos de treinamento. Você viu? Então você precisa de novos ambientes, você precisa de novas oportunidades. Depois das novas oportunidades vão requisitar novos conhecimentos e só vão ser adquiridos com novos treinamentos. Preste atenção nisso, anota isso e pratica na sua vida. Não cometa o erro de achar que você já está preparado para enfrentar tudo que essa vida tem para te mostrar. Sempre esteja em constante aprendizado. Aprenda em todas as ocasiões da sua vida. A terceira decisão que Daniel e seus amigos precisou tomar, mas que partiu de Daniel. Preste atenção nisso e guarda isso na sua cabeça. Partiu primeiro de Daniel. E Deus vai recompensar isso. Eu vou falar para vocês na próxima aula. Talvez até com boa intenção, o rei decidiu que todos os sábios que estavam no treinamento comessem e compartilhassem dos manjares do rei. Imagine comigo. Eu acredito que foi com boa intenção. Por quê? Porque ele queria ter a certeza que ao final dos 3 anos ele encontraria o melhor resultado possível dos sábios que ele estava treinando. Porque ele não queria que tivesse desculpa, eu não comi bem, então eu não consegui aprender, ou por falta de alimentação eu não consegui estudar direito. Então ele queria ter o melhor resultado possível, então com boa intenção. Porque quem naquela época não queria compartilhar dos manjares do rei? Não queria comer o mesmo alimento, o vinho que o rei tomava de ótima qualidade. Manjares do rei, apesar de ser oferecido, significa que era comida de ótima qualidade. Um rei não vai comer uma comida que não presta. É uma comida que tem ótima qualidade. Então o rei, com boa intenção, às vezes, pensou nisso. Para você ver que nem toda boa intenção está alinhada com o seu propósito, com os seus princípios e com os seus valores. Às vezes as boas intenções não encaixam com seus princípios e valores. Então presta bem atenção nisso. Mas foi de boa intenção, mas não está alinhado com seus princípios e valores. Lembra que eu falei que a decisão partiu primeiro de Daniel? Vou me mostrar agora aqui na Bíblia. Daniel decidiu no seu coração não se contaminar consumindo os manjares do rei. Solicitou então o chefe dos oficiais que se abstesse desses alimentos. Então eu digo, Daniel que primeiro decidiu no seu coração. Ele decidiu primeiramente no seu coração. E eu te pergunto, será que se Daniel não tivesse decidido no seu coração, os amigos dele decidiriam por ele? Porque a decisão de Daniel trouxe recompensas e afetou todos os seus amigos. Então tome muito cuidado, decida bem, escolha bem os amigos que vão andar com você, em que ambientes você estará presente. Porque uma decisão de alguém naquele ambiente pode mudar todo o seu futuro. Daniel decidiu não se contaminar e amanhã vamos falar de estratégia e vamos continuar explicando a vocês qual foi a estratégia que ele usou para isso, que até para decidir tem que ter estratégia. Senão sua decisão não vai valer de nada. Então, será que se Daniel não tivesse decidido, os amigos dele decidiriam por ele? Eu não vou ter essa resposta. E você não vai ter também, talvez, mas você pode ter a resposta em sua vida. Será que você, se não tomar uma decisão boa na sua vida, os seus amigos vão tomar por você e assim você colherá desses resultados? Ou eles tomarão uma decisão ruim que também te prejudique? Pare para pensar nisso. Não precisa me responder. É uma pergunta interna. Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero bastante que vocês tenham modelado alguma coisa nas decisões que Daniel tomou, aprendido alguma coisa com isso. E deixa aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção nessa aula. Compartilha para mais um amigo. Espero muito que vocês tenham gostado e vejo vocês às 18 horas na quarta-feira aqui no canal Crescendo com Sabedoria. Tamo junto e um forte abraço para todos vocês.